Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e eu estou aqui para falar com você sobre teorias da administração. Nós estamos chegando à nossa última aula, da disciplina, e aqui nessa última aula a gente vai falar sobre algumas perspectivas diferentes da administração. A gente viu até agora, então, as teorias mais clássicas, como a teoria burocrática, escola clássica, administração científica, e a gente viu também algumas percepções um pouco mais modernas da administração, como as escolas que estudam o comportamento do indivíduo dentro da empresa, a administração comportamentalista, por exemplo, e algumas características importantes dessas escolas, tá? A gente também analisou a organização que fez uma mudança, uma ruptura, uma mudança de paradigma, quando a organização passou a analisar o ambiente externo também e não só o ambiente interno da organização. E a gente vai ver, na aula de hoje, a importância que teve essa percepção de uma empresa como sistema. Que, como a gente viu, a empresa como sistema, ela sofre influências constantes do ambiente externo dentro das suas atividades. Tá? Então, isso é importante a gente analisar, porque a partir do momento em que a gente começa a pensar em ferramentas mais avançadas de administração, é importante a gente conceber essa ideia de organização como um sistema. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre estratégias organizacionais. A gente vai fazer um pontapé inicial sobre estratégias organizacionais para a gente compreender de forma geral, fechar o nosso conhecimento aqui das teorias. Então, a gente pega a teoria desde lá do comecinho da administração até os métodos mais avançados da administração, que agora a gente pode compreender como métodos que geram estratégia e criam estratégias para a organização. Então, uma frase bastante importante de um dos principais estudiosos da estratégia organizacional, que é Michael Porter, ele diz o seguinte: uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Isso é péssimo para qualquer organização, para qualquer tipo de organização, não é? A partir do momento em que você faz qualquer tipo de negócio, isso significa principalmente que você não tem foco, você está fora de foco naquilo que é o objetivo principal da empresa. Que, como a gente vai ver, desenvolvimento de missão, visão e valores é importante justamente para isso, para fazer com que a empresa compreenda qual é a razão da sua existência e qual é o foco principal das ações que ela deve tomar. Então, para a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de três principais perspectivas. Tá? A administração por objetivos, que é a administração que foi desenvolvida por um dos pais da administração moderna, ele é considerado um dos precursores da administração moderna, que é o Peter Drucker, e ele traz a percepção da administração por objetivos. Tá? Então, o que essa administração por objetivos traz de importante para nós no dia a dia de uma organização? É o que a gente vai discutir em breve. A administração estratégica, então aqui a gente vai compreender de forma bastante pontual algumas características importantes da administração estratégica para uma empresa. Tá? Quais são as ações que a gente pode tomar que podem auxiliar a organização, por exemplo, a compreender o ambiente que ela faz parte? Essa é uma ferramenta importantíssima que a gente vai discutir, que ela é uma ferramenta de diagnóstico organizacional que vai poder ajudar você a compreender a realidade da tua empresa naquele determinado momento. E temos, por fim, a administração participativa, que é um tipo de gestão que a gente tem visto bastante nos últimos anos, principalmente nesses 2 últimos anos, que é a administração participativa diante a situação que foi imposta a nós pela pandemia do Covid-19. Então, o que a gente acabou fazendo? O que as empresas precisaram fazer? Elas acabavam utilizando de algumas ações, algumas táticas da administração participativa para continuar suas atividades, porque os colaboradores, em um determinado momento, já não mais iam até a central ali ou a empresa como um todo, Elas executavam atividades de forma separadas, mas em conjunto ainda, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a administração por objetivos, que, como eu disse anteriormente, ela foi desenvolvida por Peter Drucker, mais ou menos ali nos anos de 1950. Esse é um pesquisador importantíssimo para a área da administração, e eu até sugiro que você faça mais pesquisa sobre a contribuição de Peter Drucker para a administração. Mas uma das principais contribuições dele foi o desenvolvimento da administração por objetivos. Tá? E essa teoria, o que ela traz de concepção principalmente? Quando a gente pensa em administração por objetivos, a gente, é claro,
tem que manter a nossa visão no resultado, né? No resultado organizacional. Mas o que essa teoria aqui está querendo dizer é o seguinte, vamos pensar em atingir os resultados a partir dos meios, vamos se preocupar um pouquinho mais com as atividades que a gente precisa desenvolver para chegar até um determinado fim. Tá? Então, a administração por objetivos, ela mantém o olhar no resultado, evidentemente, né? Porque é isso que vai, no final das contas, importar para a organização, é o atendimento dos objetivos organizacionais, mas vamos pensar em como chegar nesses objetivos a partir dos meios, né? A partir das atividades que a organização acaba desenvolvendo no seu dia a dia. Tá? Então, o que a gente pode compreender sobre a administração por objetivos? É uma abordagem para resolver as diferenças nas percepções das metas organizacionais. Então, quando uma organização determina qual é o objetivo, qual é a meta que ela deve atingir, isso tem que ser claro para todos os colaboradores. Tem que ser claro para todos os colaboradores e todos devem compreender da mesma forma, né? Imagina que confusão que não ia gerar caso um determinado setor compreendesse o objetivo geral de uma organização de uma forma e um determinado outro setor compreendesse a estratégia de uma outra forma, né? Então, existe a necessidade de que todos falem a mesma língua quando a gente está falando de meta ou objetivo organizacional. E a gente pode compreender de forma conceitual a administração por objetivos da seguinte maneira. Um estilo ou sistema de administração que relaciona as metas organizacionais com o desempenho e desenvolvimento individual, por meio do envolvimento de todos os níveis da administração. Prestem atenção nesse conceito, pessoal. Eu normalmente trago a conceituação de algumas teorias para a gente conseguir quebrar esse conceito e entender partes dele e por que ele é importante para a nossa percepção da administração moderna. Tá? Primeira coisa, sistema de administração que relaciona metas organizacionais com o desenvolvimento individual. Então, o que está querendo dizer aqui? Vocês lembram que nas teorias anteriores a gente falava que existia um paradoxo, uma dificuldade muito grande em manter a eficiência da organização, né? Todos os processos e os objetivos da organização, ou seja, os interesses da empresa, aliados aos interesses individuais. Tá? Essa era uma grande dificuldade, porque muitas vezes o objetivo da empresa não reflete necessariamente o objetivo individual. Ou, muitas vezes, o objetivo do indivíduo não é compatível com o objetivo da empresa. Tá? Então, nesse sentido, existe uma dificuldade. E essa teoria vem tentar unir essas duas variações, essas duas variáveis. Tá? Então, combinando esses dois elementos, é muito mais provável que o objetivo organizacional, o objetivo final da empresa seja atingido. Então, essa é a primeira teoria que vem discutir essa questão, né? Vamos tentar aliar os dois interesses, né? Tanto o interesse da empresa e seus objetivos, quanto o interesse do indivíduo, do funcionário e também os seus objetivos. Tá? E aí, por meio do desenvolvimento, envolvimento de todos os níveis da administração, níveis administrativos. Então, vamos retomar aqui o que a gente viu lá na nossa primeira aula, que a administração, o planejamento organizacional, ela tem 3 níveis, certo? Tem o nível estratégico, que ele está no topo da pirâmide, né? Vocês devem lembrar ali a imagem da pirâmide, está no topo da pirâmide. Logo depois, nós temos o nível intermediário, que daí é o nível dos gestores, né? Intermediários, normalmente os gestores funcionais da organização, e no nível mais abaixo, nós temos o nível operacional, né? Que realiza as atividades no dia a dia. A administração por objetivo, ela vem dizer que é importante a interação entre esses 3 níveis, entre os níveis de planejamento da empresa. Tá? É fácil fazer isso? E eu acredito que do nível gerencial para o nível operacional é mais fácil. Tá? Agora, quando a gente fala do nível da auto-administração para um envolvimento direto ali com o nível operacional, é mais complicado. Né? É muito mais difícil por causa da rotina. As rotinas são diferentes. Né? Ali, o operacional está voltado à atividade do dia a dia. O nível estratégico está preocupado com a atividade geral da organização em uma perspectiva mais ampla, né? Num período de 1 ano, 2, 3, depende do planejamento da organização. Por isso que existe essa dificuldade. Mas o que a administração por objetivos está dizendo é o seguinte:
para que a empresa consiga atender às suas necessidades, aos seus interesses, é necessário que exista essa interação entre os níveis da organização, né? E o envolvimento dessas pessoas, como a gente vai ver, o envolvimento desses funcionários no desenvolvimento do planejamento, tá? Por quê? A partir do momento que você faz parte do planejamento, que você ajuda a criar os objetivos, você não é só um indivíduo ou um funcionário que está tentando atender um objetivo da empresa, né? Quando você auxilia, você desenvolve junto esses objetivos, necessariamente você vai se comprometer mais com ele, porque você ajudou a criar, né? Então, por exemplo, você participa da reunião da sua organização e estabelece como meta, por exemplo, a venda de 50 unidades de um determinado produto por mês, né? Você ajudou a criar isso, então você faz parte do desenvolvimento dessa meta. O seu nível de comprometimento com essa meta vai ser maior, porque você está envolvido com ela, tá? E é isso que a gente vai vendo aqui na nossa administração por objetivos. E aí a gente percebe a diferença que existe desta percepção de agora com as teorias anteriores, né? Que muitas vezes nem cogitava a possibilidade de um colaborador participar, por exemplo, da determinação dos objetivos organizacionais, né? Como a gente viu lá nas teorias anteriores, nas teorias iniciais da administração, como, por exemplo, a necessidade de manutenção de um alto nível hierárquico, né? A autoridade vem de cima para baixo e é de cima para baixo que as coisas são feitas, né? E não necessariamente de forma cruzada, né? De cima para baixo, de baixo para cima e etc. E aí, só lembrando também, pessoal, que muitas estratégias da organização, elas surgem não do nível estratégico, tá? A proposição de muitas estratégias da empresa, elas surgem do nível operacional, porque o nível operacional é que está desenvolvendo as ações do dia a dia e pode sim sugerir estratégias interessantes para a alta administração. Então, essa ideia de que a alta administração se preocupa só com a estratégia, ok, porque eles vão tentar manter o foco voltado às ações de longo prazo. Mas é importante sempre essa interação com os ambientes do nível intermediário e do nível operacional. Tanto que muitas empresas, não sei se na empresa que você trabalha dessa forma, muitas organizações têm lá a caixinha de sugestões, né? E essa caixinha de sugestões, ela está em todo lugar dentro de uma organização. Por quê? A partir do momento que você tem a possibilidade de se comunicar com a diretoria, por exemplo, da empresa, ali, dependendo do nível, né? Se for uma empresa muito grande, normalmente você não tem acesso à diretoria se você faz parte do nível operacional. Mas dependendo do nível da empresa, se for uma empresa média ou uma empresa pequena, você tem acesso à diretoria e fica mais fácil. Mas em empresas grandes, a gente normalmente vê essas caixinhas de sugestões, por exemplo. Deixa aqui a sua sugestão, auxilia a gente no desenvolvimento das estratégias da organização, tá? Isso aí faz parte, muitas vezes, dependendo da cultura da empresa, dela estabelecer essa relação direta. E é exatamente isso que a teoria a administração por objetivos está dizendo, né? É necessária essa interlocução entre as variáveis, entre os níveis hierárquicos, e não ficar só ali no topo da administração tentando atingir ou criar os seus próprios objetivos. E aí, de forma resumida, a gente consegue visualizar a administração por objetivos nessa figura, tá? E como que ela funciona? A primeira etapa aqui que a gente está vendo de um total de 4 etapas do processo, a gente tem aqui estabelecimento de metas e objetivos organizacionais. Então, nesse momento, pessoal, é um dos mais importantes, né? Porque, como a gente já falou nas aulas anteriores, se você estabelecer o objetivo errado, tudo que você for fazer dali adiante vai estar errado também, né? Porque o seu objetivo vai estar errado. Então, tem que ter muita cautela na aplicação, no desenvolvimento dos objetivos organizacionais. E é por isso, então, que a gente volta a falar a importância que existe da relação do nível estratégico, o nível operacional e o nível gerencial ou funcional dentro do desenvolvimento de metas e objetivos, tá? Porque se vier de cima para baixo, por exemplo, a diretoria determinou uma meta de vender de 100 produtos por mês, mas lá o nível operacional sabe que isso não é possível, né? O máximo que consegue vender é ali, por exemplo, 50. Então, a criação da meta ela é importante e principalmente a interação entre os níveis, tá? A partir do momento em que você desenvolve as metas e objetivos, você desenvolve o plano de ação, né? Ou seja, de que maneira nós vamos atingir essas metas que foram desenvolvidas. Como que a gente vai fazer isso?
Então, é isso que é importante aqui dentro desse processo. Primeiro, você estabelece o objetivo, depois você estabelece como que você vai fazer isso, né? A gente pode pensar isso na maneira da nossa vida pessoal, por exemplo, né? O meu objetivo é me tornar gerente comercial, um exemplo, né? E aí, a partir do momento que você estabelece essa meta, esse objetivo, você tem que estabelecer como que você vai fazer isso, né? Então, eu vou buscar treinamento, eu vou buscar me relacionar melhor com as pessoas da área comercial, etc. Então, esse é o caminho, né? Você estabelece o objetivo, depois os meios e as formas que você vai poder utilizar para chegar até lá, que aí é o que a gente chama de plano de ação. Depois do plano de ação, você tem que fazer a revisão dos objetivos e do plano. Por que que você faz isso? Depois que você implementa a atuação, você precisa ver se ela está de fato funcionando, né? Você precisa entender, porque lá na primeira aula que a gente falou de planejamento, organização, direção e controle, a gente falou uma frase justamente do Peter Drucker, né? Quem não controla, não gerencia. Né? E o Peter Drucker, que é o responsável pela administração por objetivos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A gente precisa estabelecer objetivos, a gente precisa criar plano de ação e aí, por fim, a gente precisa também fazer a revisão desses planos para ver se de fato a gente está tentando, está chegando perto do objetivo que a gente determinou, né? Caso não, a gente vai precisar reestabelecer os objetivos, tá? Objetivo e planejamento ele não é fixo, você não precisa fazer isso, colocar num quadro e esquecer. Você vai fazer adaptações conforme você for desenvolvendo suas atividades. Então, usando aquele exemplo, né, a diretoria determinou que você vai vender 100 produtos do tipo A em um mês. Aí você determina o plano de ação, vai desenvolvendo e vê que isso não é possível através da revisão dos objetivos. E aí é onde você pode e tem a possibilidade ali de fazer algumas alterações. E como que normalmente você faz essa revisão desses objetivos? A gente faz reuniões, recursos, alterações do plano, né? Normalmente acontece por reunião. Existe ali reunião mensal, semanal, dependendo da organização, né? Então, por exemplo, eu participo de projetos, eu desenvolvo projetos, mas o projeto ele visa o quê? Atingir um objetivo. E para atingir um objetivo, a lógica é a mesma. Você desenvolve o objetivo, você cria o plano de ação e depois você faz reuniões. A frequência vai depender de cada projeto para saber se está chegando próximo do objetivo ou não, ou o que é necessário ser adequado. Depois que isso acontece, a gente parte para a avaliação de desempenho, que aí é a etapa final do processo, né? Depois que você criou, implementou, avaliou, chega o momento de você, modificou, né? Daí chega o momento de você fazer a avaliação. Como que isso aconteceu, como que isso foi feito, quais são as ações que a gente pode alterar. E é isso que a gente chama de feedback, né? É quando você chega no final do processo e depois no final do processo você faz a retroalimentação do sistema, ou como a gente chama também de feedback, tá? A gente precisa saber como que a gente chegou lá e o que precisa ser alterado, caso alguma coisa precise de fato ser alterada. A determinação de objetivos organizacionais, pessoal, não é uma coisa muito simples, tá? Por quê? Porque você precisa enxergar ao longo prazo, né? Você precisa tentar imaginar a organização numa situação futura, por exemplo, eu quero que a minha empresa seja a maior da minha cidade daqui 2 anos. Essa seria a visão organizacional, mas, por exemplo, aí você vai estabelecer um objetivo onde você quer chegar, tá certo? E aí alguns pontos importantes também sobre administração por objetivos, sobre como desenvolver, como criar um objetivo organizacional, tá? Então tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Primeiro, o objetivo e meta precisam ser desafiadores, mas não impossíveis. Essa é uma característica muito interessante, tá? Por quê? Porque se você criar alguma meta, algum objetivo, que quem precisa atingir esse objetivo já parte da premissa de que ele é impossível, você não vai chegar nem perto, né? Então, os objetivos e as metas, principalmente as metas, né, quando você desenvolve ali para que os colaboradores atinjam, ela precisa ser realista, ela precisa ser próxima da possibilidade, porque senão vai sair o tiro pela culatra, né? Ou seja, ao invés de você estimular o desenvolvimento da atividade, você vai desestimular a insistência ali do colaborador para o atingimento da meta, né? Em experiências com atividades financeiras,
era terrível, porque a meta, a gente já via de antemão que a meta do mês ou a meta do semestre, ela não era para a realidade daquele lugar, da realidade daquele ambiente. Então era uma coisa que você já sabia que mesmo que com muito trabalho, com muito esforço, você não chegaria, porque era aquilo que a gente chamava de meta impossível, né? Então isso faz o quê? Isso dá um sentido ao contrário, né? Porque ao invés de estimular o colaborador a atingir a meta e ganhar sua remuneração variável, ajudar a organização, etc., ele já sabe que não vai conseguir atingir, e isso não é pensar negativo, né? Muitas vezes a gente ouve isso, mas você está pensando negativo. Não, não é negativo, porque a meta é realmente impossível. Então, por isso que ela precisa ser desenvolvida de uma forma muito próxima da realidade, né? Senão, ao invés de estimular, você desestimula, e aí seu objetivo vai por água abaixo. Um outro ponto, os objetivos devem ser formalizados, ou seja, eles devem ser escritos, né? Muitas vezes, quando a gente quando a gente está traçando objetivos pessoais, por exemplo, normalmente a gente pergunta, não, mas eu não escrevi porque está tudo na minha cabeça, né? Esse é um erro grande quando você faz um planejamento pessoal, e ele é um erro maior ainda quando a gente está falando de uma empresa, né? O objetivo da organização, ela não deve ficar na cabeça do gestor principal, do fundador da empresa, do diretor executivo, né? Isso vai ser um erro porque só ele vai saber o objetivo a ser atingido, né? Ou então o objetivo também não deve ser só dito em uma reunião, ele deve ser estabelecido mesmo, a meta é essa, o objetivo que nós temos é esse, e é dessa forma que a gente vai tentar atingir. Então o objetivo ele deve ser escrito, ele deve ser formalizado. Existe um estudo que demonstra que a partir do momento que você escreve, né, vamos pensar aqui na nossa vida pessoal, a partir do momento que você escreve o seu objetivo, você está se comprometendo com esse objetivo, né? Porque se ele estiver só na sua cabeça, não vai fazer mal nenhum, né? Não atingi o objetivo, mas tudo bem, não tem nenhum tipo de compromisso ou eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo com isso. A partir do momento que você escreve esse objetivo, você está se comprometendo mais com esse objetivo, tá certo? Um outro ponto importante é desenvolver um plano de ação para pôr em prática os objetivos. Isso é muito característico da administração estratégica, porque quando você estabelece um local a ser atingido, né, uma meta, um objetivo a ser atingido, você necessariamente precisa dizer como que você vai fazer isso, né? Não faz o menor sentido, por exemplo, a empresa, até o final do ano que vem, do ano de 2022, por exemplo, nós queremos ser a maior empresa do Estado, né? Você já está no caminho, mas como que você vai fazer isso? Né? É muito simples você dizer isso. Agora, o mais difícil vai ser você dizer como você vai fazer isso. Então, as estratégias, os objetivos, né, elas devem estar sempre relacionados a algum tipo de ação. Então, você quer se tornar a maior empresa do teu segmento, você vai precisar expandir o teu negócio. E como que você vai fazer isso? Então, um exemplo, né? Nós vamos fazer isso através de franquias. Então, ao invés de eu criar uma filial em cada cidade, eu vou adaptar o meu negócio para um sistema de franquias. Então, aí é uma estratégia de expansão, né? Aí percebe que existe um objetivo, mas existe um meio de se chegar até esse objetivo. Não vou fazer franquias porque eu não gosto do sistema de franquias, eu acredito que não é o ideal para o meu negócio. Então, eu vou contratar representantes comerciais, por exemplo, né? Vou expandir meu negócio a partir de uma outra empresa que vai divulgar e vender o meu produto. Não, eu prefiro ou acredito que o meu negócio ele vai estar mais adaptado se a gente fizer o sistema, vai abrir filiais, né? Então através da abertura de filiais é que você vai atingir o seu objetivo. Então existe essa relação muito próxima entre o objetivo que você está criando, a tua meta, com a forma que você vai chegar até ele, né? Muitas vezes a forma é o que vai determinar se você vai conseguir ou não vai conseguir atingir esse objetivo. O foco nos pontos da eficácia organizacional. Então, o que está querendo dizer aqui? A eficácia organizacional, a gente já viu lá na nossa primeira aula, que eficiência está ligada ao desenvolvimento das atividades, né? Ao processo, ao andamento e à utilização dos recursos. A eficácia está ligada ao resultado. Então, é o seguinte: se você utilizou da melhor forma possível os seus recursos, a gente pode dizer que você foi eficiente, certo?
Se você atingiu o objetivo estabelecido, você foi eficaz, né? Você atingiu o objetivo. Então, a gente chegou no resultado, você foi eficaz, né? Alguns autores dizem que não é possível você ser eficaz sem ser eficiente, né? Alguns outros dizem que não existe uma relação. Você pode muito bem utilizar os recursos da melhor forma possível e não necessariamente atingir o seu objetivo. Então, depende do teórico que você estiver estudando, mas, né, não existe uma resposta. Mas, normalmente, se você for eficiente, se estiver bem planejado, né, se você for eficiente e utilizou bem os recursos, automaticamente você pode atingir o seu objetivo. Tá? Então, tem que manter o foco no resultado, pensando em como que você vai desenvolver as atividades. Tá? E um outro ponto importante é busca por melhoria contínua nos resultados. A ideia da melhoria contínua, ela está bastante ligada à gestão da qualidade, né? De melhorar continuamente o desenvolvimento do produto, melhorar os processos, melhora na prestação de serviços. Mas aqui a gente pode estabelecer uma forma de trabalhar a administração por objetivos na análise dos resultados que você atingiu, né? Você pode ter atingido o seu objetivo, mas pode ser que você tenha uma maneira melhor de ser feito. Então, essa avaliação constante, como a gente viu na figura anterior, essa avaliação constante é importante, né? Porque não é só porque você atingiu o objetivo que está tudo certo, né? Pode ser que você consiga atender esse objetivo de uma outra forma, de uma forma que economize recursos, de uma forma mais rápida, né? De uma forma que gere melhores resultados. Tá? Então, essa avaliação é necessária de ser feita. Um ponto muito importante aqui, pessoal, no desenvolvimento de objetivos, como eu disse anteriormente, mas eu vou reforçar, é a necessidade do envolvimento das pessoas na determinação desses objetivos. Você precisa envolver o pessoal, né? Porque, como eu disse, o colaborador que está envolvido no desenvolvimento, né, do objetivo ou da meta, ele tem um maior comprometimento do que, por exemplo, você receber por e-mail qual que vai ser a meta daquele mês, né? Vindo ali da administração. Então, o administrador diz o seguinte, fala, você vai ter que cumprir a meta, essa meta aqui. Mas você não estando envolvido no planejamento desse objetivo, dessa meta, pode ser um pouco mais difícil de você atingir, porque você não participou. Então, a importância da participação do colaborador nesse processo, tá? Então, as principais vantagens que podem gerar a administração por objetivos para uma empresa são ajuda a melhorar o sistema de avaliação e procedimentos mais justos de plano de recompensas. Então, quando você desenvolve a administração por objetivos, quando o funcionário atinge o objetivo, você tem uma proposta de remuneração, né? Essa remuneração variável, né? O plano de recompensa que a gente normalmente utiliza para atingir os objetivos, tá certo? Um outro ponto importante, a identificação do progresso das áreas problemas, que possam estar prejudicando ali o alcance dos objetivos. Então, quando você desenvolve um plano de ação, você vai encontrar maneiras de tirar os problemas do caminho, né? Ou aquelas áreas que geram problemas e que vão dificultar o atingimento do objetivo, né? Na comunicação, a gente fala que aquilo que atrapalha a comunicação são os ruídos. E aqui o que atrapalha o atingimento dos objetivos são essas áreas problemas ou alguns pontos específicos que podem dificultar o desenvolvimento da ação. Outro ponto importante, uma melhora no controle da informação e nos padrões de desempenho. Então, você vai ter um plano para atingimento dos objetivos, então, consequentemente, você vai ter uma melhora ali na forma com que você controla as informações da tua organização ou daquele trabalho que você está desenvolvendo. Proporciona uma estrutura organizacional dinâmica. A dinamicidade aqui está relacionada aos colaboradores interagindo muito mais com o desenvolvimento dos objetivos, e isso torna muito mais fácil qualquer tipo de alteração que você venha a fazer, do que, por exemplo, uma estrutura hierárquica altamente rígida, onde os objetivos vêm de cima para baixo. Então, isso torna uma organização um pouco mais lenta e menos dinâmica. E, por fim, a identificação de necessidade de treinamento. Isso aqui a gente vai identificar quando a gente chega no final do processo, naquela avaliação de desempenho. Então, nesse meio tempo, a gente consegue identificar se tem necessidade de algum tipo de treinamento ou de desenvolvimento dos colaboradores, né? Então, por exemplo, você estabelece uma meta
Mas para que a organização atinja essa meta, você precisa de alguns ajustes técnicos, por exemplo, desenvolver algumas habilidades no seu colaborador para conseguir desenvolver atingir a meta. Como, por exemplo, às vezes no decorrer do processo você identifica que precisa utilizar determinado software, né? O software vai ajudar no processo, no desenvolvimento das ações. Então isso é importante. E aí o que você pode fazer? Olha, uma observação aqui, a gente precisa fazer o treinamento da equipe em determinado software, né? Para a gente conseguir atingir os objetivos, tá certo? E aí alguns pontos que a gente deve levar em consideração no momento de desenvolvimento dos objetivos, tá? Primeira coisa, comprometimento e apoio da alta administração. Como eu disse anteriormente, né? Todas as ferramentas que você for implementar numa organização, como gestão de qualidade, por exemplo, você vai precisar do apoio da administração, né? Você precisa de que o líder da organização, o diretor executivo ou o principal responsável pela empresa apoie aquele processo que você está tentando desenvolver, né? Porque se não tiver o apoio da alta administração no desenvolvimento dos objetivos, pode ser que esse objetivo não seja levado a sério, né? E aí vai ser um transtorno para todo mundo, que vai ter objetivo que não vai ser cumprido. Um outro ponto, definição adequada e realista, tá? De objetivos que sejam lucrativos, alcançáveis e mensuráveis. Aqui é mais uma observação importante. Quando você for desenvolver os objetivos, ele tem que ser realista, né? Como a gente disse anteriormente, criar um objetivo ou uma meta que não seja real ou que o colaborador identifique como aquilo não seja possível, então, consequentemente, o teu objetivo vai por água abaixo, né? E aqui você precisa estabelecer, de fato, um objetivo realista e alcançável, mas que também traga resultado financeiro para a organização, né? Senão não faz o menor sentido. Então, você tem que criar pensando nesses dois pontos, né? Pensando tanto do lado do colaborador que vai tentar atingir a meta, quanto do lado da organização que precisa dos resultados organizacionais. E, por fim, a participação de todos os níveis hierárquicos, né? Então, como eu disse anteriormente, você precisa da participação de todos os níveis hierárquicos na identificação dos objetivos ou na criação desses objetivos. Porque daí tem um ponto muito importante, né? A criação do espírito de equipe entre os envolvidos, né? As pessoas podem trabalhar de forma cooperativa, de uma maneira mais adequada e assim facilitar o processo que é feito para o atingimento dos objetivos da organização. E quando a gente pensa então em administração estratégica, a gente pode pensar que a administração estratégica é um passo adiante da administração por objetivos, né? Então, como que a gente pode compreender? A administração é a tomada de decisão que vai afetar diretamente ali o rumo que a empresa está tomando, né? Então, normalmente a estratégia vai dizer o meio que você vai utilizar para chegar a tal objetivo, né? Quando a gente fala de administração estratégica, a gente está falando também de 3 elementos importantes: missão, visão e valores, né? O que é missão? A missão é o objetivo principal, é a razão de existir da organização. Então, todas as decisões e estratégias devem voltar a sua atenção à missão da empresa, né? Que é a razão de existência dela. O que é visão organizacional? É onde a empresa quer chegar no longo prazo, né? Qual é o objetivo de longo prazo dessa empresa? Daqui 10 anos, por exemplo, eu quero que a minha organização seja a maior do estado do Paraná, né? Daqui a 15 anos eu quero que a minha empresa seja a maior do estado que eu atuo, ou da região sul, ou da região norte, ou do país, tá? Então isso é a visão, é quando você pensa num objetivo e um prazo para ser atingido, tá? E valores são os valores organizacionais, que assim como qualquer pessoa que possui seus valores para a tomada de decisão, a organização também precisa de valores para a tomada de decisão. Então, isso é importante porque o planejamento estratégico, a administração estratégica, vai determinar diretamente como que a organização vai buscar atingir os seus objetivos, tá? E aí, esse pensamento estratégico é mais ou menos na década de 80, que surge ali a partir de estudos relacionados a estratégias organizacionais, tá? A administração, então, ela pode ser compreendida aqui, conceitualmente falando, pessoal, objetivo máximo, desenvolvimento dos valores da corporação, capacitação gerencial, responsabilidade organizacional inserida na sociedade, onde você vai tentar interligar as estratégias com o contexto que você está envolvido,
para chegar até os objetivos. Então, só lembrando que a estratégia organizacional está voltada à criação de ações para o atingimento dos objetivos da organização. E tem uma ferramenta, como eu disse lá no comecinho, que ela é fundamental para a administração estratégica, que é o quê? A análise de ambiente. Essa ferramenta a gente não vai se aprofundar nela, mas é só para demonstrar para vocês a importância que teve, por exemplo, a teoria dos sistemas quando ela passou a identificar a organização como um sistema que interage constantemente com o ambiente externo. Por quê? A gente consegue ver aqui nessa matriz, pessoal, que a gente tem a divisão aqui de ambiente interno e ambiente externo, tá? Então, o ambiente interno, o que é isso? É dentro da empresa. São os fatores que podem ser favoráveis ou prejudiciais à própria empresa, em relação ao competidor. Então, por exemplo, olhando uma empresa no ambiente interno, o que a empresa tem de forte? Quais são as características fortes dela? É a mão de obra qualificada, são os produtos de alta tecnologia, ela tem um processo produtivo muito bom. Então, isso são forças, quando a gente avalia o ambiente interno da organização. Quando a gente está falando do ambiente interno, mas do lado das fraquezas, é o sentido oposto, O que a empresa tem de ruim, ou de fraco, ou aquilo que pode prejudicar as estratégias e melhorar a sua competitividade. Então, no mesmo sentido, pode ser que ela tenha uma equipe de colaboradores pouco qualificada ou pouco treinada, Pode ser que a organização não utilize um software de gestão adequado, pode ser que a organização tenha um processo produtivo com maquinários antigos e não auxilie e não seja eficiente o suficiente para a geração de resultados depois. Tá? Então, isso são as fraquezas, é aquilo que você identifica como um ponto a ser melhorado dentro da organização. Então, quando a gente está falando do ambiente interno, tá? A partir do momento que a gente passa a avaliar o ambiente externo da organização, que é aí que vem a relação direta ali com a teoria dos sistemas, que a gente diz o seguinte, então, aquilo que pode ajudar a empresa do ambiente externo, a gente chama de oportunidade. Então, quais são as oportunidades que tem no ambiente externo da organização? Faça uma avaliação na tua empresa, por exemplo. O que tem fora da empresa que pode ajudar ela a se tornar mais competitiva? Tá? Por exemplo, vamos pegar as variações econômicas que a gente vem tendo nos últimos dias. Por exemplo, você tem uma empresa que exporta. Tá? A partir do momento que o dólar começa a subir, isso vai se tornar uma vantagem para você. Porque você vai vender o seu produto em dólar e você vai converter para a moeda nacional um valor maior. Então, isso é uma oportunidade de negócio para a empresa, a variação cambial, por exemplo. A taxa de inflação, ela já não é tão vantajosa assim. Então, a gente pode pensar no sentido contrário, o que é uma ameaça à tua organização? Falando ainda do ambiente externo, tá? O que é uma ameaça? Ou seja, o que vem de fora da tua empresa que prejudica as suas ações, Então, por exemplo, mesma coisa o câmbio, Vamos pegar o câmbio da mesma forma. Se você exporta e o câmbio está alto, é bom porque você pode ganhar mais. Agora, se você compra de fora e o valor do câmbio tá alto, o dólar está alto, por exemplo, é pior, porque daí você vai pagar mais caro, Ou seja, quando você faz a conversão, você vai pagar um valor mais caro. Então, pense que a mesma variação econômica pode impactar de duas formas a empresa. E aí a gente pode pegar também, por exemplo, a taxa de juros ou a inflação, que está alta e isso impacta diretamente ali nos resultados da organização e na capacidade que ela tem de geração de caixa. Tá certo? Então, a administração estratégica, pessoal, ela vai consistir de forma básica a análise do ambiente interno da organização com o ambiente externo. E, a partir daí, criar ações para que a empresa consiga atingir os seus objetivos. Tá certo? E aí a gente parte para a nossa última teoria, que é a administração participativa. Esse tipo de administração, ela ficou muito mais evidenciada agora. Ela já de longa data vem sendo utilizada pelas organizações, mas muitas empresas não conseguiam ou não viam uma forma de implementar um tipo de gestão mais participativa. Só que agora, a partir do momento em que a gente teve o home office, principalmente, a gente percebe que a administração ela passa a ser mais participativa. Os colaboradores eles
eles participam de forma mais direta dos processos da organização, como determinar os processos, como realizar as atividades, tá? Então, além disso, do colaborador nesse sentido, porque a empresa acabou dependendo um pouco mais do funcionário, porque ela não tem mais, por exemplo, aquelas empresas que tinham a possibilidade de fiscalização direta do que o funcionário está fazendo ou deixa de fazer, a hora que ele chega, a hora que ele sai. A partir do momento em que a gente vai para home office, isso já não é mais possível, né? Você precisa confiar no trabalhador, no funcionário da empresa, de que ele vai atender os objetivos da organização. Então, uma forma muito interessante que a administração participativa possibilita é que o colaborador comece a participar mais dos processos organizacionais, na definição dos processos organizacionais, e também auxilie ali na tomada de decisão. Isso pode ajudar bastante, né? Por quê? Porque a partir do momento em que você, da mesma forma, quando você ajuda a estabelecer objetivos, você se compromete muito mais com esses objetivos, da mesma forma é a tomada de decisão. Se você participa do processo decisório, você também vai ter uma contribuição, um comprometimento maior, já que você está envolvido naquela ação, tá? E uma característica bastante importante aqui é que a administração participativa ela não é indicada para todo tipo de empresa. Né? Não é toda organização que vai chegar e falar, não, a partir de agora a gente vai trabalhar com a administração participativa. Não é assim que funciona, tá? Primeiro, vai depender do perfil dos funcionários que você trabalha, tá certo? O perfil de funcionário que está mais relacionado, por exemplo, à área administrativa e que tem o perfil de funcionário de tomada de decisão, de determinação de procedimentos de realização das atividades. Você não pode chegar, por exemplo, para um grupo de funcionários inexperientes, e delegar uma responsabilidade dessa, né, na participação da tomada de decisão, na participação do desenho de processos. Isso não pode acontecer em todo tipo de empresa, porque pode ser que a empresa não esteja preparada para isso, ela não tenha a estrutura adequada, ela não tenha os componentes, os elementos necessários para realizar esse tipo de atividade. E aí pode gerar um certo problema, né? A partir do momento que você dá autonomia ou a possibilidade do colaborador tomar decisão, ajudar no processo de tomar decisão, se ele não souber fazer isso, pode gerar um grande prejuízo para a organização. Tá? Então, ela não é indicada para todo tipo de empresa. A gente deve considerar as empresas que têm, de fato, a possibilidade de implementar esse tipo de gestão. Né? O que tem facilitado a implementação dessas ações é justamente o momento em que a gente está vivendo. Né? E aí a gente vê a influência do ambiente externo novamente. O momento em que a gente vive, algumas empresas tiveram que, obrigatoriamente, ter uma gestão mais participativa. Né? Não foi opcional, acabou sendo uma coisa mais determinística do ambiente externo. Então, a empresa teve que fazer isso. E aí ela percebeu que isso gera resultado. Né? A organização consegue atingir seus objetivos a partir de uma administração participativa. Então, o envolvimento dos funcionários no desenho de processos, na determinação dos objetivos e também no processo de decisão pode auxiliar a organização a chegar aos seus resultados. Tá? E aí um ponto importante que através da administração participativa, a organização pode atingir alguns resultados, como, por exemplo, maior competitividade organizacional. Isso fortalece a empresa e possibilita uma maior capacidade ali na competitividade da empresa. Redução de conflitos através da cooperação entre as pessoas. E aqui a geração de conflitos ou a redução de conflitos, né, ela pode gerar duas perspectivas diferentes. Nas aulas anteriores a gente viu que para algumas teorias, né, a geração de conflitos é interessante, né, porque o conflito pode gerar melhores resultados. Já para a administração participativa, a ideia de redução de conflitos é mais interessante. Né? Às vezes está falando também daqueles conflitos que desgastam, né, que não leva para lugar nenhum. Mas existe uma redução de conflitos porque existe uma cooperação maior entre as pessoas. Né? Para ela dar certo, para esse tipo de gestão dar certo, é necessário que exista uma maior cooperação entre os funcionários. Utilização de todo o potencial das pessoas. Evidentemente que a partir da administração participativa, às vezes um funcionário que está desenvolvendo uma atividade que está aquém da sua capacidade fica mais evidenciada.
né? Por quê? Porque ele vai poder participar da tomada de decisão, da determinação dos objetivos, das formas necessárias para atingir esse objetivo. Então, ele participa da gestão da organização, ele não é um mero equipamento ali para chegar aos objetivos organizacionais, tá? Então, você, consequentemente, vai utilizar melhor os recursos humanos que você tem dentro da empresa. A cultura mais democrática, né? Falando em cultura, a gente acabou de falar sobre cultura organizacional, mas pensando em cultura mais democrática é porque existe um processo de tomada de decisão em conjunto, né? O que era impensável antes, lá na administração científica, por exemplo, né? Porque a determinação vinha de cima, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, como que o colaborador deveria se movimentar no processo produtivo. Então, existia uma determinação muito forte de cima para baixo, né? Uma estrutura hierárquica muito rígida, onde não tinha essa ideia de democracia, né? Onde todos podem participar. Era uma administração mais autocrática, o gerente manda e aí o operário obedece, tá? Aí aqui, pensando na participação maior dos colaboradores, a cultura acaba se tornando um pouco mais democrática, onde todos podem participar e tomar decisão, criar também os objetivos, tá? E também equilíbrio dos interesses dos vários indivíduos, né, dos vários funcionários que tem na empresa. Nesse momento, é possível que o colaborador, né, junto com a empresa, tenha um maior alinhamento entre os próprios interesses, né? Então, o interesse do funcionário ele também é importante para a empresa, né? Da mesma forma, no contrário, o interesse da empresa também é importante para o funcionário. Então, você não tem mais aquela percepção da gestão onde o interesse da organização ele tem que obrigatoriamente, necessariamente se sobrepor aos interesses do indivíduo, né? A gente pode tentar casar os interesses, né? Tanto os interesses do indivíduo com a empresa, quanto os interesses de um funcionário com o outro, de um colega de trabalho ou do gestor imediato, tá? Então, existe uma relação mais próxima, uma cooperação e um equilíbrio entre os interesses ali das partes interessadas dentro da organização. E aí, para a gente caminhar para a nossa finalização, pessoal, existem algumas maneiras de trabalhar com a administração participativa dentro de uma organização, tá? Primeiro, equipes autogeridas, tá? Interação existente entre as pessoas que fazem parte da organização, né? Na resolução de problema, na tomada de decisão, isso a gente fala que é uma equipe mais autogerida, mais independente em todos esses processos, tá? Participação na direção, participar institucionalmente da estrutura de poder da organização, né? Então, quando a gente está falando que a empresa ela delega aos colaboradores a possibilidade da tomada de decisão, de ajudar na tomada de decisão, automaticamente a gente já subentende que existe uma participação direta com a direção da organização, né? Existe um envolvimento direto, tá? Tem empresas que, para facilitar esse processo, pessoal, tem um diretor que usa a estratégia da porta aberta, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o seguinte: esse diretor ele deixa a porta aberta, no sentido metafórico da palavra, onde qualquer pessoa da empresa, independente do nível hierárquico, ela pode entrar na sala do diretor e conversar com ele sobre algum ponto específico, tá? Isso de fato pode acontecer. E aí isso ajuda também no processo de tomada de decisão, por exemplo. E aí, por fim, a participação nos resultados, né? A participação das pessoas nos resultados organizacionais, porque ela participa da solução de problemas, e aí quando você tem essa lógica, né, de envolver as pessoas na resolução de problemas, é também necessário que tenha ali uma contrapartida, né, algum tipo de benefício, né? Então, por exemplo, não seria justo as pessoas participarem do processo decisório, na elaboração dos objetivos, e depois só o gerente ser recompensado pelo objetivo atingido. É necessário que haja uma sinergia também nesse sentido, tá certo? Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final da nossa última aula da disciplina de Teorias da Administração. Eu acho que no decorrer das 5 aulas a gente conseguiu compreender a evolução do pensamento administrativo, né? A gente consegue dividir em alguns grupos, como as teorias mais clássicas, que são a científica, o pensamento administrativo e também a teoria burocrática, algumas um pouco mais modernas, que marcaram uma ruptura
quando começaram a pensar no ser humano dentro da organização e a importância do comportamento do indivíduo dentro da empresa, e depois, em momentos um pouco mais avançados, a gente começa a pensar na organização a partir de uma perspectiva mais estratégica, né? Vamos determinar um objetivo e vamos determinar a forma de chegar a esse objetivo, tá certo? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui, nós vamos encerrando as nossas aulas conceituais da disciplina Teorias da Administração e eu espero que tenha contribuído para a sua formação. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.